de ordem. Então, boa noite a todo mundo que está online, que está aqui na sala. Hoje nós vamos fazer a sexta aula na nossa série de profecias cumpridas de Jesus, Yeshua. Tá? Nós vamos hoje partir no 131 a 133. Por quê? Porque pela ordem que essas profecias vão, essas são profecias ligadas com o livro de Provérbios. Tá? Que, primeira coisa, queria que a gente entenda uma coisa muito importante. Tá? Se a gente quer estudar judaísmo, temos que aprender no contexto judaico. Não adianta eu querer pegar estudos judaicos e tentar aplicar isso onde que eu quiser, tanto no cristianismo, islã, budismo, taoísmo, hinduísmo, não importa. Se eu quero estudar judaísmo, ou aprofundar no judaísmo, eu tenho que estudar o contexto judaico. Não adianta eu querer pegar um texto que eu, um versículo, ou dois versículos, ou um capítulo, e fazer o que eu quiser com ele. Porque a Torá é uma, a Torá é única. Única em sentido também de unidade, uma. Não tem como separar uma parte e usar para outros contextos. A Torá toda, que eu refiro, não os 5 leis de Moisés, toda. Tudo que é constituído o Velho Testamento. Na verdade, a nossa Torá, Tanakh, que tudo foi recebido no Monte Sinai. Desde o Bereshit, no início, Bereshit bara Elohim, até a última palavra do Malaquias, que Elias vai vir naquele último dia, é tudo. Que termina o cânon judaico. Em Gênesis até Malaquias. É uma coisa só. E temos que entender isso quando a gente vai estudar judaísmo. Não tem como separar uma parte, agora essa é ligado, essa não é, essa é sim, esse não, essa talvez, essa aí eu dou um jeito nisso, aí eu mudo o texto aqui, se eu colocar mais uma frase aqui, tira uma palavra, coloca outra. Isso não funciona no judaísmo. Como a gente mostrou nos outros vídeos, nas outras aulas, como o texto foi mudado para servir uma dogma pagã, uma dogma de idólatra, que é algo que é proibido no judaísmo. Proibido mudar qualquer letra, qualquer contexto, especialmente para servir as minhas crenças, minhas dogmas, ou minhas conclusões prepões, que eu proponho antes, agora eu quero aplicar as provas em cima delas. Não funciona isso no judaísmo. E hoje eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante que fizeram acima do Provérbios. Primeira coisa, o que é Provérbios? Provérbios, livro de Mishlei, foi escrito por quem? Rei Salomão, no capítulo, os provérbios do rei Salomão, filho de Davi. Então, como que a gente viu no livro dos Salmos, tá? Como que é o Salmos, esse livro de cânticos, que é rei Davi, que a gente fala o Naim Zmirot Israel, o prazeroso cantor do povo judeu, de Israel. Que lembra que quando o rei Davi ele foi chamado no palácio do Shaul para acalmar ele com a música. E o canto que ele cantou e tudo. No judaísmo, a música tem um nível muito elevado na questão espiritual. E também, se vocês vão ler no livro de Reis, ou também no Samuel e tudo, tem uma coisa, tem
um contexto, fala que os filhos dos profetas, Bnei Neviim, que eram aqueles que acompanharam o profeta, algumas cantaram, algumas tocaram, mas para qualquer objetivo, para elevar o espírito do profeta, para ele poder profetizar. Isso foi através de música, de canto, de salmos. Tudo foi feito para realmente o profeta poder profetizar, ou qualquer pessoa chegar a um nível espiritual maior. Não adianta você me falar, então vou escutar agora heavy metal ou sertanejo, vou virar profeta. Não é essa a ideia. Claro que a música é outro nível de música, outra qualidade de música. Tá? Agora, Provérbios, se vocês vão ler, é um livro inteiro, mais de 30 capítulos de poemas. Livro de poemas de sabedoria, que o mais sábio homem da face da terra escreveu, o rei Salomão. Só a gente vai chegar nas profecias, só para explicar um pouquinho sobre Provérbios. No primeiro capítulo está escrito assim, só para a gente ter uma... Vou abrindo aqui. Eu vou abrir em hebraico, depois você abre em português. Está escrito assim, Provérbios do Salomão, filho de David, rei de Israel. Estou dizendo a pé da letra de hebraico. Mas vamos ver isso direitinho. Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria, a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo, a equidade, para dar aos simples prudências, aos moços conhecimento e bom senso. O rei Salomão já abre o livro. Tá? Primeira coisa, Mishlei, em hebraico, não significa provérbios, significa parábolas. Tá? Só para a gente entender, Mashal, em hebraico, uma parábola. Mishlei, parábolas. O livro de Mishlei, livro de parábolas. Se a gente vai ler, é livro poético. O rei Salomão, ele já fala, para transmitir a sabedoria, a prudência do Eterno, para o mais simples, através de poemas. O Rebbe Nachman de Breslev, você falou ele falou uma coisa interessante. O Rebbe Nachman de Breslev tem um livro só de histórias, de parábolas. Ele fala assim, pessoas até podem escutar as pregações, mas parábola entra no coração. Esse Rebbe Nachman de Breslev, ele falava, então você vai ter histórias, você pode estudar anos as parábolas do Rebbe Nachman de Breslev. São muito profundos. Todos os sábios fizeram, especialmente em Hassidut, tem muito parábolas, porque a parábola entra no coração. E o rei Salomão quer transmitir a sabedoria através de parábolas. Falam, os sábios contam que o rei Salomão sabia explicar cada assunto em mais de 3.000 tipos diferentes de parábolas. O nível de sabedoria que ele tinha. Então, agora a gente vai entender esse contexto. O livro de Provérbios, Mishlei, é para transmitir a sabedoria do Eterno através de parábolas. Agora, não é essa questão de parábola de o Mateu a figueira, porque agora vai renascer uma coisa. Não é isso. Não inventado. É muito fácil entender essas parábolas, como vocês vão ver isso, como eu vou mostrar para vocês.
Lembra, o contexto judaico e hebraico. Mas vamos ver as profecias que dizem que ele cumpriu. Lembra? Todas as profecias que me mandaram falaram que são profecias cumpridas por Jesus e Yeshua, que prova que ele é o Mashiach. Nós vamos partir no 131. Até agora, quem ainda não viu outros vídeos, recomendo a todos. Mostramos como que a maioria nem eram profecias, fora que não foi cumprida nenhuma do que era a profecia. Tá? Então, ele fala assim, Provérbio, capítulo 8, versículo 22 e 23. Ele fala assim, o Messias seria oriundo da eternidade. O que é oriundo? Ele vai vir da eternidade. Ok. Vamos ver. Tem uma profecia que fala isso. Lembra, a primeira profecia sobre o Messias. Tem uma profecia que fala que ele vai vir da eternidade? O que o judaísmo fala? O que a Tânia fala? A nossa alma retirada da fonte mais elevada. Então, a alma de qualquer um vem da eternidade. Então, já é uma coisa meio problemática aqui. Mas vamos ver o texto. Se o texto realmente fala sobre profecia, e se essa profecia, se é profecia, fala do Mashiach. E se fala do Mashiach, se é do Jesus. Yeshua, sei lá. Provérbio 8, vamos abrir. Versículo 22 e 23. O Senhor me possui no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade fundida, desde o princípio, antes do começo da terra. Ok. Do que está falando aqui? Calma. O contexto. Para saber o contexto, eu tenho que ir para onde? Versículo 21, 20, 19, ver o capítulo. Já começa o capítulo 8, no 22, já, esse é o Mashiach. Fora, em qual sexo o versículo 23 está referindo? Feminina, vamos ver de novo. Desde a eternidade fui ungida, não ungido. Então já temos um problema, porque Messias é masculino. Jesus, até onde que eu sei, é filho do... que dizem? É filho, não é filha. Ele é o Messias, ele é ungido, não ungida. Então temos um problema aqui. O texto meu texto, que vocês falam que refere ao seu cara, não bate. Agora, eu quero saber do que está referindo o texto, qual é o contexto. Para isso, nós vamos começar no início. Como a gente sempre faz. Vamos ler o contexto. Não clama, porventura, a sabedoria. A inteligência não faz ouvir a sua voz. No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das varedes se posta, do lado das portas da cidade, a entrada das portas está gritando, a voz do homem clama, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei os simples, a prudência, a vós sensatos, entendei de coração, ouve porque falarei coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para a equidade. Porque a minha boca proferirá a verdade
e os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem pervertida. Todas elas são retas para aquelas que as entendem bem, e justas para que acham o conhecimento. Aceitei a minha correção e não a prata, o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Já, eu vou parar aqui, porque daqui vai começar. O que foi a abertura desse capítulo? O rei Salomão está proclamando a abertura. Eu vou falar para vocês agora uma verdade. Vou falar para vocês uma coisa que vocês têm que escutar. Não adianta você se esconder. É a verdade. O rei Salomão fala isso. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis. Tudo que mais se deseja não se pode comparar com ela. Com quem? Nós vamos já falar o que é sabedoria também. O que ele refere a sabedoria. Em hebraico, ele fala chokhmah. Chokhmah, depois eu vou falar. Não vou pular para frente, mas vamos continuar a ler. O temor do Senhor é odiar o mal, soberba e arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, e o seu entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes e decretam justiça. Por mim governam príncipes e nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscarem, me acharão. Riquezas e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Melhor é o meu fruto do que ouro refinado, e os meus ganhos mais do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das varedes do juízo, para que faça herder bens permanentes aos que me amam, e eu encha os seus tesouros. O Senhor me possui no princípio de seus caminhos, desde então, antes de suas obras, desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismos, fui gerada, quando ainda não havia gerada, tá? De novo, feminina. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes se houvessem assentados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem os princípios do pó do mundo. Quando ele preparava os seus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava o mar e o seu termo para que as águas não traspassassem o seu mundo, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, eu era seu. Você está vendo, depois a gente vai tocar nisso, não está escrito isso. Era seu arquiteto, era cada dia as suas delícias, alegrando minha perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável, enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Agora, filhos, ouve-me, porque bem-aventurado será o que aguardam os meus caminhos. Ouve a instrução e a sede. E sede sábios, não rejeitais. Bem-aventurados os homens que me dão ouvidos, velando as minhas portas cada dia,
esperando os ombreiras da minha entrada, porque é que me achará a vida e alcançará a favor do Senhor, mas o que pecar contra mim violentará sua própria alma, todos os que me odeiam amam a morte. Agora vamos estudar esse capítulo em hebraico. Mas tem uma pergunta importante. Esse capítulo fala do Mashiach? Sabedoria. Em algum momento fala do Mashiach? Não, eles colocam uma dogma enfiada na garganta do capítulo que fala do Mashiach, porque ele era o arquiteto, ele foi criado primeiro, e tudo isso baseado... achamos um capítulo que fala que foi criado primeiro, então beleza. Mas o contexto do capítulo fala da Chokhmah, da sabedoria e conhecimento. Chokhmah em hebraico é a combinação de sabedoria e conhecimento. Chokhmah em hebraico é a Torá. Os caminhos da sabedoria, os caminhos do eterno são o quê? A Torá, a vontade do eterno. Sábio é um que anda no caminho da Torá, que tem o conhecimento da Torá, da lei. O homem mais sábio do mundo, o rei Salomão, falando, escutam, o povo mais simples que tem, escutam, a Chokhmah, a Torá, através dela o Eterno criou o mundo. O Zohar, ele fala que a Torá é a planta da criação. A Kabbalah ensina isso. Deus olhou na Torá e falou, na Torá está falando, serei meu povo de Israel, tem que criar o povo, vou criar o povo de Israel. Para eles tem que criar o deserto, para eles tem que criar isso, para eles tem que criar tudo. A planta é a Torá. Como que fazer as coisas? Pois você vai montar um prédio. Tem um engenheiro, que é a planta. O engenheiro vai, olha na planta, olha no prédio. Aí, volta na planta, olha no prédio. Você quer colocar sistema de rede elétrica. Tá bom, olha na planta, vai, olha, tudo na planta. A Torá, o Zohar fala isso. Não é eu, não. A Zohar conta. A Torá é a planta da criação. Como que eu falo? O manual da criação. Você quer saber como funciona o mundo? Olha na Torá. Estuda na Torá. É o que o rei Salomão fala? Não tem nada mais gostoso do que a Torá, do que a sabedoria, do que a Chokhmah. Só para a gente entender uma coisa, que não está falando, uma coisa, para vocês verem como mudou de novo o texto. Fala que nada de arquiteto, essa palavra não existe em hebraico. Arquiteto, você não vai achar essa palavra em nenhum lugar na Torá. Que eu era o arquiteto, ele era meu... Isso não existe na Torá. No texto aqui está escrito, e eu estava com ele. Entendeu? Está escrito. De novo. Ve'eye etzlo amun. Em português, se vocês verem, só achar isso aqui. Então, eu estava com ele, era seu arquiteto. Isso não parece na Torá. Isso não parece em hebraico. De onde veio isso? Mais uma coisa que foi mudado contra a lei do judaísmo.
Lembra, nós temos que entender o judaísmo. Nosso interesse é o judaísmo. Você não pode mudar texto de novo e tentar enfiar na minha garganta e falar, tá vendo? Tá provado. Eu vou ver meu texto falando assim. Veia etzlo amor, e eu esteja com ele segurada. Eu serei um brinquedo, um prazer para ele, dia a dia, brincando na frente dele todo dia, todo momento. A tradução, sabe, meio pé da letra. O prazer do Eterno era ver a Torá. Era o prazer dele. O prazer dele segurar a Torá com ele e ver o que está escrito na Torá. Israel está guardando mitzvot. Israel está voltando para a terra dele. O povo de Israel está se formando. O povo de Israel está na frente do Monte Sinai. É um prazer do Eterno. O Zohar fala, a Kabbalah e tudo, fala que qualquer mitzvah que a gente faz aqui, o Eterno faz em cima. Tem uma coisa que não existe em cima, que existe só na terra. Esse é o temor aos céus. Como o Eterno pode ter temor dele? Impossível. É uma coisa que não tem. Nele é temor. Ele não teme nada. Tudo é dele. Ele criou tudo. Não tem ninguém que pode contra ele. Se ele criou, então, uma criatura não pode rebeliar contra o Criador. Acabou a ideia do Terminador, do Schwarzenegger. Os robôs subiram acima dos homens. O Criador é além de tudo isso. Ele não tem temor. Nossa grandeza é que nós temos temor aos céus. Conseguimos ter alguma coisa que não tem em cima. Por isso os sábios falam, tudo vem, menos o temor aos céus. E o prazer do Eterno é ver nós aqui fazendo a vontade dele. Aí os sábios fazem uma pergunta no Talmud. Se a gente colocar tefilin aqui, no nosso tefilin está escrito Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ouve Israel, nosso Deus, o Eterno, é um. Em cima ele precisa falar isso. Os sábios falam que não. No tefilin do Kadosh Baruch Hu, do Eterno, está escrito assim, Mi kamocha goi echad baretz. Fala de Israel, quem é igual a você, povo de Israel, é o único povo da terra. O único povo que se formou por ele é o povo de Israel. Todos os outros do povo são por acordos entre eles. Nenhum povo, igual o Deuteronômio fala, nenhum povo foi criado pelo Eterno se não fosse Israel. Nenhuma vez na história aconteceu que o Eterno escolheu um povo e fez ele de povo escolhido, o povo dele. O Deuteronômio garante isso para nós. E quando o Eterno, o rei Salomão fala, tem uma sabedoria que é a nossa Torá. E ela, antes de tudo que vocês imaginam, antes que as terras foi criada, antes que as montanhas, os céus, antes que o abismo, que era antes da terra, foi criado, antes de tudo, o que tinha? A planta. Criação. A planta da criação. A Torá. E isso, o Eterno tinha prazer. E hoje ele tem prazer em quê? Ele deu isso para nós. O prazer dele ver que a gente estuda essa Torá, essa sabedoria, esse conhecimento. É o prazer do Eterno. Por isso, você tem algumas mitzvot
que quando você estuda a Torá, você não é obrigado a cumprir. Deu para entender? É mais elevado daqui algumas mitzvot, porque é a pura vontade dele. Eu vou perguntar de novo. Perverso. São esses aí. Provérbios, Mishlei, 8. Fala de quê? Fala da Torá. Da maravilha da Torá. Não no texto de uma falsa profecia de uma Mashiach que nem veio. Vamos lá? Pode continuar? Outra. O Messias ascenderia e desceria dos céus. Ok? E Deus teria um filho. Essas são duas profecias, de novo, profecias, que são nos Provérbios, capítulo 30, versículo 4. Tem uma sistemática, como fala isso? Não, tem uma sistemática aqui, um jeito de sempre pegar um versículo, um capítulo de um versículo e aplicar acima do pendurado. Mas, de novo, vamos estudar o que fala capítulo 30 em Provérbios. Vou abrir o hebraico, vou abrir o português e vamos ler. Primeira coisa, vamos ler em português o que fala o versículo. E depois vai definir se é ou não é. Quem subiu aos céus e desceu, quem encerrou os ventos nos seus punhos, quem amarrou as águas numa roupa, quem estabeleceu toda a extremidade da terra. Qual é seu nome? Qual o nome do seu filho? Se é que sabes. Ok. Essa é uma profecia? Vamos ver somente. 1, 2, 3, 4 perguntas. É profecia? Pergunta é uma profecia, desculpa. Esse é o fonte em português, nem o hebraico ainda. Vou imaginar aqui. Você nasceu de uma virgem? Então, não, essa já é uma profecia. Entendeu? Você vai ser eleito governador? Então é uma profecia que vai ser governador. Faz sentido? Logicamente, deixa o judaísmo, deixa o cristianismo, deixa tudo. Vamos pensar como pessoas lógicas, só um minuto. Fé baseada em loucura não é nada além de loucura. Qualquer um pode imaginar que ele é Napoleão ou, sei lá, abacate. Fé não, sabe, lógica. Vamos ver. Uma pergunta pode ser uma profecia. Tem uma profecia aqui? Talvez sim. Vamos ver o capítulo inteiro. Presta atenção, porque é muito mal traduzido esse capítulo. Tá? Porque falta de conhecimento no contexto do Provérbios hebraico é a língua, sabe, bíblica. Palavra de Agur, filho de Jaque, uma saída que proferiu este homem a Itiel e a Uchal. Deus me livre. Nossa, se deu dor de cabeça, porque eu sei como que tem hebraico. Depois vocês vão ver a tremenda falta de conhecimento que quem não estuda em hebraico perde tanta coisa.
Na verdade, eu sou mais bruto dos homens, nem mesmo tenho conhecimento de homem. Nem aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Aí ele faz as perguntas: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual o seu nome? Qual o nome do seu filho? E se é que sabe, se é que o sabes. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Interessante isso. Vamos continuar. Duas coisas te pedi, não mas negas antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, não me des nem a pobreza nem a riqueza, mantém-me do pão da minha porção de costume, para que, porventura, estando farto, não te negue, e venha dizer quem é o Senhor, ou quem, empobrecendo, não venha furtar e tome o nome de Deus em vão. Não acusasse o servo diante do seu Senhor, para que não te amaldiçoe e tu ficasse culpado. Há uma geração que amaldiçoa o seu pai e que não bendiz sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi levada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são sempre levantadas. Há uma geração cujos dentes são espadas, cujas queixadas são facas, para consumirem da terra os aflitos, que os necessitados dentre os homens. A sanguessuga tem duas filhas, dá e dá. Essas três coisas nunca se faltam, e como quarta nunca dizem basta. Para que ele refere? Só pensa, lembra aqui uma parábola, tá? Nós vamos já explicar ela. A sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo nunca dizem basta. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência à mãe, curvos do ribeiro os arrancarão e os filhotes da águia os comerão. Essas três coisas me maravilham. Quarto, a que não conheço. Essa é uma coisa muito importante. O caminho da águia no ar, caminho da cobra na penha, caminho do navio no meio do mar, caminho do homem com uma moça, com uma virgem. Não está escrito virgem, está escrito alma. Escrito uma moça. Mais uma mudança de texto. Caminho da mulher adulterar é assim. Ela come, depois limpa sua boca e diz, não fiz nada de mal. Por três coisas se alvoroçar a terra, e por quatro que não pode suportar. Pelo servo quando reina, pelo tolo quando vive na fartura, pela mulher odiosa quando é casada, e pela serva quando fica herdeira da sua senhora. Essas quatro coisas são das menores da terra, porém bem providas de sabedoria. As formigas não são um povo forte, todavia no verão preparam a sua comida. Os coelhos são um povo débil e, contudo, põem a sua casa na rocha. Os gafanhotos não têm rei, contudo, todos saem e um bando se repetem. A arara se pendura com as mãos, está nos palácios dos reis. Está nos palácios dos reis. Estas três têm um bom andar, quatro passeiam airosamente.
Um leão é mais forte entre os animais, que não foge de nada. O galgo. O que é galgo? Galgo. Galo. O galo. O bode também é um rei que não se pode resistir. Se procedes loucamente, assaltando-te, e se planejaste o mal, leva a mão e a boca. Por que mexer do leite produz manteiga? O espremer do nariz produz sangue. Assim, forçar da ira produz contenda. Uma linda, linda poema. Parábola. Mas vamos lá no início. Vamos estudar. Nós temos tempo para estudar esse capítulo tão delicioso de sabedoria do rei Salomão. Mas para isso temos que entender hebraico. Porque é tão mal traduzido, tão mal que... Imagina, em português já parecia tão gostoso. Imagina o prazer que você pode ter se você estudar esse hebraico. Imagina o nível de conhecimento que podemos ter, só para vocês entenderem. Em hebraico é assim. Palavras de agur. Agur em hebraico é quem acumula. Tá? Palavra de quem acumulou, ben yaqué. Yaqué vem da palavra, não é Jaque. Não está escrito Jaque. Yaqué, de palavra de vomitar. Pessoa que acumulou sabedoria, retirou sabedoria. Do quem está falando esse capítulo? Salomão. Vamos ler. Todo esse capítulo fala de quê? Conselhos de sábios. Por quê? Esse que ele fala. Eu acumulei essa sabedoria, agora estou tirando para você, vomitando para vocês. Agur não é o nome de uma pessoa. Óbvio que não. O discurso do homem, Itiel. O que significa Itiel? Que Deus é comigo. Tem essa pessoa gosta de falar que é em Isaías, que fala que o nome do filho será Emmanuel, que Deus é conosco, é traduzido então, Emmanuel, Deus é conosco, e Tiel, Deus é comigo. Tá? Ele fala, o discurso do homem, que o Eterno é com ele, comigo, Eterno é comigo, eu posso, eu capaz, Veuchal. Veuchal não é o nome de uma pessoa. Veuchal, eu sou capaz, Yachol. Yachol vem do poder, Yacholet. Os poderosos, Balei Yacholet. É tão, sabe, tão simples se você lê em hebraico. Entende isso? Lembra? É uma parábola, uma poema. Vamos ler isso. As palavras de quem acumulou e vomitou amassar o carregamento. Os sábios falam que é uma ideia de profecia, de passar a informação, amassar. Ele deu todo o conhecimento dele. Discurso do homem, que Deus é comigo, eu prevaleço. Eu sou capaz. A tradução, sabe, pé da letra. Que ba'ar anochi meish, eu sou tão ignorante, parente os outros, nem inteligência tenho. Não estudei chokhmah, sabedoria, conhecimento dos santos não sabe.
O que ele quer dizer com isso, o rei Salomão? Vamos abrir o livro de Reis, capítulo 1 e 2, que conta lá sobre o reinado do rei Salomão. E conta lá que o rei Salomão, ele caiu num sono profundo e tinha uma revelação profética. O Eterno perguntou-lhe: o que você quiser, eu te dou. Em mérito do seu pai, pode pedir tudo. Falou: a única coisa que eu quero, sabedoria para reinar sobre o seu povo com justiça. Rei Salomão, além de ser uma pessoa sábia, pessoa sábia sabe também o nível dele. Não questão de humildade. Ele sabe, se não fosse a bênção do Eterno, não era nada. Era o irmão dele que ia governar sobre o povo de Israel. Foi Eterno. E agora, no versículo 4, ele faz perguntas. Porque ele é o rei ungido, ele é o Mashiach, ele é o Messias dos judeus. Ele faz as perguntas para ver, para comparar com quem? Vamos ver. Deus e desceu. Uma pessoa que subiu aos céus e desceu. Moisés subiu, trouxe a Torá, 40 dias, 80 dias. Que foi primeiro 40 dias, depois desceu, depois esperou 40 dias, depois subiu mais 40 dias e desceu com a Torá. Subiu e desceu. Parente de milhões de testemunhas. Esse foi cumprido por Jesus, por Yeshua, quando ele só subiu. Desceu, não sei. Asaf Ruach Bechofanav, segurou o vento na mão dele. O que Moisés fez? A gente agora, na véspera de Pesach, uma das pragas, o que ele fez? Ele pegou a pó da terra e jogou no vento. E começou o vento a pegar umas bolhas, a shrin, não sei como fala em português, uma das pragas. Não lepra,